Olá, gente linda, aqui com vocês, Fati Reflexões, passando aqui para deixar uma palavra para o meu, para o seu coração. Amados, quando a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, assim como nosso Pai é perfeito, não é que haja perfeição em nós, mas quando nós aceitamos Jesus, nós estamos perfeitos, nos tornamos perfeitos, nos tornamos santos, nos tornamos justificados pelo sacrifício de Jesus. E a palavra do Senhor diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já tem a vida eterna. Você não está esperando para um dia ter a vida eterna, não, você já tem. Quando você aceita Jesus, você já recebe a vida eterna juntamente com o Espírito Santo. Você recebe já a justiça de Deus e tem os seus pecados perdoados. Quando o Senhor vier nas nuvens, Ele só vem para te buscar, só para ao teu encontro. Vem para buscar a sua noiva, a sua igreja. Amados, eu estava ouvindo assim um testemunho de um irmão, eu acho que eu não conheço. Ele disse que estava na igreja orando antes de ir para o trabalho dele e ele foi assaltado. O homem chegou lá, ele mandou entrar e ele deu R$50 que havia na sua carteira e a pessoa foi embora. E depois ele encontrou um pastor da quadrangular muito simples, que também tinha sido assaltado. E aí, como é que vai? Pai, eu fui assaltado, ficaram comentando sobre o seu evento, sobre o ocorrido, e ele ficou a pensar, roubou a minha bicicleta, né? O pastorzinho lá falar que era o único meio de transporte que ele tinha roubado. Pronto, mas estava feliz na mesma e tinha entregue nas mãos de Deus. E esse irmão foi para casa, ficou a meditar e o Senhor disse, dá a sua bicicleta para ele. Ele disse, isso é coisa do inimigo, aí sai em nome de Jesus. Assim disse ele, contando o testemunho dele, contando o ocorrido. E o Senhor continuou a falar ao coração, tá bem, você não quer dar a sua bicicleta, então leve-o para uma loja e dê a bicicleta para ele. Aí ele chegou lá no pastor, levou o carro dele e disse, pastor, encontrei a sua bicicleta. Aí o pastor, muito feliz, entrou no carro e foi lá para a loja e ele disse, mas venderam para cá, tua inocência, venderam para cá, foi a minha bicicleta. E o pastor, não, escolheu a bicicleta para você. E ele escolheu a mais cara. O pastor ficou assim um bocado. Pastor não, o irmão que levou o pastor, né? Escolheu a mais cara e ele disse, olha, posso colocar aqui essa garupa, porque era o meio que ele utilizava para ir às igrejas, para fazer as suas compras, e colocava a sua esposa na garupa. E o irmão ficou assim meio aflito, além de uma bicicleta cara, mais um acessório. Portanto, amados, assim foi. O irmão estava sem dinheiro, um dinheiro que ele disse, eu posso pagar com cheque? E o senhor, sim, pode pagar. E ele pagou com o dinheiro que ainda não tinha, deixou lá o cheque e foi para casa. O pastor foi muito feliz para casa com a bicicleta, né? Aí o Senhor falou ao coração dele, o que é que você está pensando? Né? E ele disse, Senhor, eu ainda não deixei lá o dinheiro que eu ainda não tenho, né? Aí ele foi visitar uma igreja em outro município. Quando lá chegou um irmão que ele não conhecia de forma nenhuma, colocou algo no bolso dele. E ele agradeceu o irmão, pediu para Deus abençoar a vida do irmão, orou pelo irmão e foi embora. 3 quarteirões dali ele foi, tirou do bolso. Irmão, era uma oferta com o valor exato da bicicleta, com o acessório que ele deu para o pastor. E o Senhor falou ao coração dele, amados. O Senhor falou ao coração dele, o que você está pensando? Foi você que deu a bicicleta para ele? Não, meu querido, eu apenas lhe usei como veículo para abençoar o meu servo. Amados, nosso Deus é lindo. Ele apenas nos usa para abençoar, Ele apenas nos usa como um canal para orar por alguém, para abençoar alguém. Sempre que você fizer algo de bom, lembre-se, não é nada sobre você, é sobre Ele. Porque Ele é que é a bondade, Ele é que é o amor, e Ele está em você. E quando você derrama esse amor, vem dele, não é de você.
Não fique não se apoie no seu orgulho, nas suas boas obras. Não, amados. Até as nossas boas obras vêm dele. Porque se a gente fizer algumas obras, são como trapo de imundícies. Sem ele nada somos. Até o que fazemos de bom não é bom em si mesmo. Até a nossa boa intenção, por vezes, não tem nada de bondade. Mas quando a gente está colocando, quando a gente se coloca diante do Pai, quando a gente se coloca diante daquele que é o amor verdadeiro, ele te usa como canal, ele te usa para você aconselhar, ele te usa para você abençoar, para você ser apenas aquele que flui os frutos do Espírito Santo, aquele que é a boca de Deus, aquele que é a mão de Deus, que são as pernas de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo, lembre-se disso. Você faz parte do corpo de Cristo. O nosso Deus, o seu Deus, amado, Jesus, o Espírito Santo, o Abba. Nosso Deus é lindo. Ele é tão maravilhoso que te escolheu, escolheu a mim. Nos amou ainda, amados, quando nós estávamos perdidos nas trevas, não merecíamos nada, mas Ele nos amou e entregou Jesus. Você sabe, amados, que ser cristão, seguidor de Cristo, é obedecer a sua palavra, é obedecer a verdade, é obedecer aquilo que o Pai colocou através do seu Filho amado, que agora o Espírito Santo nos está ensinando, que o Espírito Santo nos ensina tudo, nos revela tudo que vem de Deus, tudo o caráter de Deus, a presença de Deus. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, você vai perceber que ele só te revela quem é Jesus, quem é Deus. E quem é o Espírito Santo? É Deus. É Deus dentro de você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se deixe usar como veículo, como um vaso nas mãos de Deus. E ainda dê glória a Ele, porque é tudo sobre Ele. Amém? Que você não pare para reclamar porque aconteceu algo de ruim na sua vida. Não foque no ruim, mas foque na bênção que o Senhor vai te dar posteriormente a isso, a este acontecimento, a esse ocorrido. Lembre-se, amados, a gente não está à espera que aconteça nada de ruim. Ore a Deus, peça para que o Senhor envie os seus anjos para te guardar em todo o tempo, para que você seja blindado pelo poder, pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Mas se algo acontecer, amados, não murmure. Dê graças a Deus, em tudo dá graça, mas esteja sempre à espera do melhor, amém? Que você vá buscar o Senhor, você não permita que as coisas que acontecem de negativo te impeçam de ser canal de bênção, te impeçam de receber as bênçãos do Senhor. E o maior amor, amados, ele só se revela na doação. Se você verdadeiramente ama Jesus, você tem que se doar. Você tem que se doar, doar o seu tempo, doar a sua vida, doar os seus bens, tudo conforme a orientação do Pai. Deixa Deus te guiar, amém? Seja um canal de bênção nas mãos do Senhor. Tudo é sobre Ele, amém? Que Deus beijinho no seu coração, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e te use como instrumento nas mãos dEle. E que você sempre medite como o nosso Deus é lindo. Amém? Nas pequeninas coisas, amados. Ele ficou tão feliz com a bicicleta. Na simplicidade dele, no coração generoso do outro irmão e num coração que se dispôs nas mãos de Deus. Aleluia. Você alcança outras vidas. Você foi chamado para alcançar outras vidas. Amém? Beijos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.